Einstein fez esse convite, o Freud já contava com 76 anos de idade. E na época ele estava desenvolvendo a sua teoria das pulsões, né? A pulsão de morte e a pulsão de vida, a Eros. E então ele vai se utilizar do que ele estava desenvolvendo na época para explicar sobre a questão dessa pulsão de destruição, de agressão que os seres humanos têm. Na carta anterior, o Einstein havia mencionado algo em relação a direito e poder ou violência, né? Porque em alemão a palavra é Gewalt, e Gewalt tem essas duas traduções, ou poder ou violência. Então Freud vai tomar isso como ponto de partida para fazer a sua reflexão. Freud afirma que nas hordas humanas primitivas, quando havia um conflito de interesses, esse conflito era resolvido na violência, na porrada, no porrete mesmo. Assim como acontece no reino animal, né? Os animais eles não falam, não têm linguagem, né? E dificilmente fazem acordo sobre alguma coisa. Então, se há interesses divergentes, resolve-se na violência e ganha mais forte. Nas hordas humanas primitivas era assim. O objetivo da violência é fazer com que o seu adversário se abdique de suas reivindicações. E isso é alcançado da forma mais completa quando você mata o adversário. Matar o adversário tem a vantagem de que ele é morto, ele não pode reacender a querela e voltar às suas reivindicações. E matar o adversário também serve de exemplo para os outros que estão ali observando o que está se passando, né? Então, ou seja, matando o adversário, você acaba com a questão de uma vez e você ainda dá o recado para o resto do grupo. Só que preservar o seu adversário vivo pode também ter suas vantagens, como, por exemplo, você utilizá-lo como escravo, você tem mais força de trabalho. Só que aí você perde uma parte de sua segurança, porque você tem que estar o tempo todo esperando a vingança desse adversário. Essa situação original, esse conflito sempre resolvido por meio da violência, é que foi dar origem ao direito. Os mais fracos, para se protegerem do arbítrio dos mais fortes, eles resolveram se unir e, através disso, eles fizeram frente ao cara que sempre os oprimia. É o velho ditado, a união faz a força. E isso aqui é interessante porque o Freud, desse ponto de vista, pelo menos histórico, ele lembra muito a leitura que Nietzsche faz sobre a questão, né? O Nietzsche também vai colocar que a moral e, consequentemente, o direito, eles são resultados, são fruto da organização dos fracos. Só que essa união dos fracos, ela tem que ser permanente. Porque imagina, aparece um cara forte. E esse cara forte, ele tenta dominar o grupo. Então os fracos se unem, fazem ali uma união, derrubam esse cara e depois os fracos se dividem. O que aconteceria é que poderia aparecer um outro forte, a exemplo desse primeiro, e depois os fracos teriam que refazer essa união novamente e a coisa ficar assim constantemente. Então é necessário que esses fracos organizados, eles na verdade tenham uma coesão interna e sejam um grupo permanente. Só que essa nova comunidade, ela também não está isenta de contradições internas. Embora os seus membros tenham tido originalmente o objetivo comum de fazer frente ali ao forte, essa comunidade não é composta por indivíduos totalmente iguais. Tem diferenças de forças também dentro desse grupo, tem homens, tem mulheres, tem crianças, tem idosos, tem pessoas com deficiências. Então, há contradições internas também nesse novo grupo. O fato de haver toda essa diferença entre os indivíduos resulta que essa sociedade, em breve, vai se tornar uma sociedade de classes. E o direito dessa sociedade, ou seja, a forma de direito interna a essa sociedade, em breve, vai ser a expressão do poder dos mais fortes sobre os mais fracos. E nisso aqui a gente consegue fazer um diálogo interessante com o marxismo, porque a gente sabe que, de fato, o direito ele é a expressão da classe dominante para manter uma determinada forma de organização social, para estabilizar um determinado modo de produção. E o Freud também enxerga a coisa desse jeito. O Freud enxerga que o direito dentro dessa comunidade, que inicialmente era só uma comunidade de fracos, para se defender dos fortes, o direito dessa comunidade, então, é um direito que visa a manter os dominados sempre na parte de baixo e os dominadores, os exploradores, sempre na parte de cima. Sendo uma sociedade de classe, a gente tem uma luta constante no interior dessa comunidade. Isso aí vai levar, em determinadas vezes, a uma guerra civil. Então, a gente pode ver, refazendo todo esse percurso até agora, que inicialmente a gente tinha uma comunidade para se defender dos fortes, então surgiu o direito. Mas essa nova comunidade, ela também tem contradições. E, com isso, a violência, ela não acabou. Porque primeiro era uma violência contra aquele tirano que queria dominar o grupo. Mas depois houve violência também dentro dessa sociedade. Freud afirma que essa é uma constante por toda a história. A gente vê diversas cidades, estados, povos, nações, reinos, impérios, sempre com conflitos internos e conflitos uns com os outros.
Alguns desses, como os romanos, por exemplo, eles preferiam, ao invés de aniquilar os adversários, simplesmente integrá-los e, com isso, fazer um enorme império. E nesse ponto, Freud fala que, por mais paradoxal que possa parecer, a guerra, às vezes, ela é um meio efetivo para se alcançar a paz. Isso pelo fato de que uma guerra ela pode instaurar um governo central que possa tornar impossível que outras guerras aconteçam. Nesse trecho aqui, eu me lembrei imediatamente de uma frase do Mao Tse Tung, né? No livro vermelho tem um aforismo dele sobre isso, né? Que é necessário fazer mais uma guerra final, e essa guerra ela vai colocar fim a todas as outras. Isso também se encontra expresso no hino da Internacional Socialista, né? Bem unidos façamos desta luta a final. Uma prevenção segura da guerra só poderia acontecer em nossos tempos, segundo Freud, se houvesse um governo central que fosse capaz de garantir isso. Ou seja, seria necessário um governo central capaz de resolver todos os conflitos de interesse. Só que para isso a gente precisa de duas condições, né? Primeiro, que esse poder exista, e segundo, que esse poder seja investido do poder para levar a cabo tal tarefa. Na carta anterior, Einstein havia mencionado como que era fácil levar os homens às guerras. Pareceria haver ali uma tendência que fizesse com que eles se entusiasmassem com a ideia de um conflito, com a ideia de matar outras pessoas. Isso seria, de certa forma, segundo Einstein, um apetite por ódio e aniquilamento. Freud afirma, então, que essa tendência da qual Einstein suspeitava, de fato existe. E era exatamente isso que Freud estava estudando na época que ele escreveu essa carta. Freud fala que no ser humano está presente duas dessas chamadas pulsões, no alemão Trieb. Uma dessas pulsões, que ele chama de Eros, que é uma pulsão erótica, é uma pulsão que tem por objetivo manter todas as coisas, que tem por objetivo preservar, unir tudo. E uma outra pulsão, que é o seu oposto, o seu contrário, é uma pulsão que quer destruir, é uma pulsão de aniquilamento, uma pulsão de agressão, que às vezes é chamada também de pulsão de morte. Essas pulsões, segundo Freud, seriam a explicação teórica dessas oposições que a gente experimenta na vida cotidiana sobre amor e ódio, ou atração e repulsão. Só que isso não diz respeito de forma alguma a uma avaliação moral da coisa. Isso não tem nada a ver com bem e mal, uma coisa ser ruim e uma outra coisa ser boa. Não diz respeito a isso. A psicanálise ela não entra nessa seara da ética, afirmando que uma pulsão é boa, que é ruim, que é destrutiva. Isso não entra no jogo. A natureza do ser humano é tal, e também dessas pulsões, que elas nunca aparecem de forma isolada. A gente nunca pode dizer, por exemplo, olha, ali está atuando a pulsão de morte, ou ali está atuando a pulsão Eros, a pulsão de vida. Né? A coisa sempre é misturada. E o Freud dá um exemplo. Nas funções de autopreservação, por exemplo, a gente certamente consegue identificar Eros, ou a pulsão de vida. Só que mesmo nessas funções de autopreservação, a gente consegue perceber também um componente dessa pulsão de morte, porque a função de autopreservação ela exige também uma certa carga de violência. E a gente pode perceber isso até, por exemplo, no próprio ato sexual. O ato sexual ele nunca é unicamente Eros. Ele sempre envolve também uma carga de agressividade. A questão é unicamente identificar o nível, o grau, a carga em que essa pulsão de morte ou de agressividade ela está presente. E como os casos extremos são os mais fáceis de observar, quando a gente vê o masoquismo, por exemplo, a gente identifica claramente que ali a gente tem as duas coisas misturadas, ou seja, na função de preservação a gente tem tanto... Por favor, acene com a cabeça como se dissesse mesmo sim. Quando ela não chega nesse extremo, ela também está presente. Então, o ato sexual humano, ele sempre tem essas duas cargas. E com a guerra também não é diferente. A guerra, ela não envolve unicamente as pulsões de destruição, mas geralmente ela aparece junto com outras pulsões, com outros motivos ideais, que muitas vezes servem mais como uma camuflagem, né? Serve mais como um véu para encobrir determinados motivos. Freud cita como exemplo histórico a Inquisição. Os motivos nobres, espirituais e religiosos da Inquisição, para ele, eram mais como um véu, alguma coisa para esconder, na verdade, os reais motivos que estavam ali por trás, que eram essas pulsões de morte, de agressão, de aniquilamento, de destrutividade. A psicanálise não vê como possível eliminar totalmente essas tendências agressivas dos seres humanos. Isso não seria possível nem mesmo se todas as necessidades materiais humanas fossem satisfeitas, como supostamente teriam dito os bolcheviques. O Freud, de vez em quando, cita o bolchevique aqui nesse texto, umas 2 ou 3 vezes, mas geralmente ele falava sobre algumas coisas que chegavam a ele. Ele não era um estudioso do marxismo e não tinha nada abertamente contra eles.
Mas quando chegava esse tipo de notícia para ele, que olha, é possível criar um mundo totalmente em paz, sem nenhuma agressividade, só você dar ali todas as condições materiais, né, para as pessoas, ele era muito cético em relação a isso, porque principalmente a prática clínica dele mostrava que eram indivíduos que tinham todas as condições materiais satisfeitas, que não tinham problemas materiais na vida e mesmo assim apresentavam essas tendências. Então ele era muito cético quando você prometia para ele um paraíso na Terra e que você conseguiria mudar totalmente assim o ser humano num espaço de tempo tão curto. O ponto-chave da questão aqui não se trata de tentar eliminar totalmente a agressividade dos seres humanos. Trata-se, antes, de dar-lhe outros fins, evitando que ela desague ou que encontre expressão na guerra. Então, a partir dessa teoria das pulsões, o Freud ele vai sugerir dois caminhos ali para possivelmente tentar evitar as guerras. Porque se essa prontidão para o conflito que os humanos têm é uma das saídas que ele encontra para descarregar a sua pulsão de morte, a sua pulsão de destruição, de agressividade, a gente então tem que colocar ali em oposição a pulsão de vida, Eros. Então, ou seja, a pulsão de morte, a gente tem que opor à pulsão de vida. Isso de forma prática poderia ser o quê? Tudo aquilo que cria sentimentos de ligação entre os homens poderia ser utilizado de forma efetiva para tentar evitar novas guerras. Um dos tópicos sobre os quais Einstein havia se queixado na carta anterior era sobre o mau uso da autoridade. Nesse aspecto, o Freud ele afirma o seguinte: infelizmente, os homens se dividem em pelo menos duas classes. A classe daqueles que vão liderar e a classe daqueles que são dominados. E essa última é a maior do meio da humanidade. Só que Freud está de acordo com isso? Ele diz que não. Ele fala que isso é uma constatação de como as coisas funcionam, que a maioria das pessoas precisa de um líder que tome decisão por eles. Isso é uma constatação, não é uma situação ideal. Para Freud, pessoalmente, ele diz que a situação ideal seria que os humanos colocassem a sua pulsão de vida sob os domínios de uma ditadura da razão. E eu achei muito interessante esse termo, uma ditadura da razão. E Freud fala que mesmo se não houvesse uma ligação tão próxima entre os homens, mesmo se Eros não pudesse ser tão efetivo para criar grupos tão intrinsecamente, internamente ligados, se todos se submetessem a uma ditadura da razão, isso seria suficiente para conseguir evitar a guerra. Chegando ao final de sua reflexão, o Freud se pergunta por que ele e o Einstein se opõem tanto à guerra. E ele então responde em nome dos dois. Ele fala que eles são contra a guerra porque todo homem tem direito à sua própria vida, porque a guerra ela tira a vida de pessoas que têm muitas esperanças na vida, ou seja, pessoas que estão ali cheias de esperança, pessoas que têm toda uma vida pela frente. A guerra vem e ceifa a vida dessas pessoas. A guerra coloca os indivíduos em situações que lhe degradam. Por exemplo, os indivíduos têm que matar uns aos outros. E nem todos os indivíduos que estão ali na guerra, eles querem encontrar para as suas pulsões de morte a saída da guerra, da destruição de outras vidas. A gente sabe muito bem que, na verdade, quem mais morre em guerra são os jovens. E os jovens, inicialmente, não estão procurando guerra. E, além disso tudo, ainda tem a questão que a guerra moderna, ela nem mesmo permite mais o ideal do heroísmo. Ou seja, nas guerras contemporâneas não é mais possível a gente ter um herói como um Heitor ou como um Aquiles ali do mundo grego antigo. As guerras trazem unicamente destruição, as guerras destroem trabalhos construídos pela humanidade que estão aí há séculos ou então há milênios. Freud afirma que o desenvolvimento da cultura é responsável por aquilo que de melhor nós nos tornamos. O desenvolvimento da cultura trouxe uma mudança psíquica estrutural em nós e também ajudou a dar outros fins às nossas pulsões. Por isso que ele fala em O Mal-Estar na Civilização que a civilização ela é fruto da repressão. Muitas sensações que alguns milhares de anos atrás nos eram agradáveis, hoje elas são desagradáveis ou então indiferentes. Os dois aspectos mais importantes do caráter psicológico da cultura é o fortalecimento do intelecto e a interiorização dessas inclinações agressivas. Então, dessa maneira, tudo aquilo que fomenta o desenvolvimento da cultura e da civilização também contribui para evitar novas guerras. O pessoal pedia muito aqui para a gente disponibilizar o nosso conteúdo também em formato de podcast e isso foi feito. A gente criou um podcast, já está disponível no Deezer, no Spotify e em breve vai estar também em outras plataformas. Os links estão
friendly face. Radar semafórico reportado à frente.